Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast da LifeShape Brasil. Nós continuamos aqui na Assembleia Batista. Tem sido um tempo muito bom, muito abençoador. E aí, no meio dos corredores, os encontros que a Assembleia nos proporciona, a gente tem levado conversas bem interessantes com amigos, com gente querida, com gente do reino e com gente que tem muito a agregar às nossas vidas. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Janaíne Vasconcelos, uma amiga, uma querida, alguém que tem contribuído muito para o reino de Deus, para a liderança, para a juventude, para a JBB. E agora a gente está caminhando junto com a LifeShape. Já estou dando um spoiler aí, mas tem sido muito legal caminhar com a Janaíne, tá? Janaíne, a gente gosta muito de história aqui, então eu quero que você se apresente para a galera, diga o que você faz da vida e conte um pouco da sua história. Perfeito. Olá a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, me senti surpresa pelo convite, muito obrigada, amigo. Então, estou acostumando aqui ainda, mas eu sou a Janaíne, eu tenho 29 anos, não sei se é para falar a idade, mas falei. Tenho 29 anos, que eu gosto de falar porque parece que eu sou mais jovem. Claro. Sou paulistana, nasci em São Paulo, sou filha de pernambucanos. E aos 17, aos 18 anos, tive um encontro com Jesus e entendi uma vocação. E essa vocação, em 2018, me levou ao Rio de Janeiro para fazer teologia. Para cursar teologia, minha primeira formação. Então, essa é uma informação importante. Minha primeira formação acadêmica foi em teologia, E lá, no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, Deus desvelou no meu coração outras possibilidades, que a minha vocação poderia atuar e vivenciar também. Sim. Então, hoje, depois da minha formação em teologia, eu fui convidada inicialmente para dar algumas aulas, até porque acho que teve todo esse movimento de eu estar no Seminário do Sul, de ter deixado minha família, me dediquei muito, muito, muito ao estudo, Me apaixonei pela teologia de cara. Eu cheguei no seminário sem saber o que era teologia, mas o meu primeiro contato realmente já foi assim, um mundo em que eu me encontrei e fez todo sentido, Parece que realmente fez todo sentido quando eu cheguei lá. Sim. Me dediquei muito, realmente, considero que minha formação, meus 4 anos, foram 4 anos de dedicação profunda, e isso trouxe para mim algumas portas, algumas possibilidades. Aí fui convidada para dar algumas aulas, substituir professores. Foi aí também que nasceu o EAD, porque eu fiz metade da formação EAD, Então, por conta da pandemia. E já atuando ali, vivenciando ali no seminário, em alguns serviços específicos, fui convidada também para fazer parte do EAD, Porque a gente abriu o EAD em 2021. Então, eu estou desde o início lá. E aí, de lá para cá, passei por algumas áreas específicas, na gestão educacional. Então, toda a prática pedagógica ali eu desenvolvi no Seminário do Sul, relacionada à teologia, já que eu também já tinha formação. Então, hoje eu sou supervisora pedagógica, sou também, professora lá. Então, a parte de iniciação científica está comigo, Então, a área de teologia, a área de música. Então, estou ali trabalhando com esses alunos que chegam, esses vocacionados que chegam, Estão ali fazendo aquela primeira formação ou segunda formação. Sim. E aí estou ajudando ali a produzir os trabalhos acadêmicos, pensar a teologia na área acadêmica, pensar a teologia na prática eclesiástica. Sim. E colocar isso mesmo numa redação científica, num gênero científico no papel. Também dou algumas aulas de história do cristianismo, porque eu sou um pouco interdisciplinar, Eu adoro. Eu consigo triangular com várias áreas ali da teologia. Então, também dou aula de história. E também sou redatora da Diálogo e Ação da editora Convicção, Legal. Da Convenção Batista Brasileira, uma revista para adolescentes. Então, é um trabalho que eu tenho feito junto com eles e estou aí em várias áreas específicas, porque eu gosto muito da escrita, gosto também da área acadêmica da teologia, sou apaixonada pela igreja, enfim, estou aí nesse universo. Muito bom. Me fala assim, como é que você consegue enxergar hoje essa área do ensino, principalmente para a juventude? É claro que nós temos nomes de referências aqui dentro do Brasil, mas é uma galera que já está numa certa idade, E a gente tem poucas pessoas mais novas despontando, produzindo conteúdo. O que tem trazido de inquietação para o seu coração em relação a isso? Sobre a formação, especificamente? Isso. Você falou uma coisa certa, A gente precisa de uma renovação da geração nessas áreas do ensino, especificamente. Eu acho até que, de alguma maneira, o meu local, a minha atuação nesse local, na área da educação teológica, chama até atenção, inclusive, pela minha idade, pelo meu envolvimento nessa área. Então, eu acho interessante como isso é novo, querendo ou não. A gente vê realmente, tem professores assim que são referenciais para a gente,
a gente está na convenção, a gente encontra tantos pastores que falam de referências que a gente conhece, né? Mas essas referências precisam também, né, de alguma maneira, abrir espaços para as novas gerações. E aí, realmente, hoje eu vejo um grande desafio e vejo também que eu ali na academia acabo fomentando esse interesse também dos próprios seminaristas, né, tanto homens quanto mulheres, que têm um interesse na área da educação, também desenvolver suas carreiras acadêmicas para que elas sejam também referências nessa área da teologia. Então, hoje eu vejo também essa necessidade, sem dúvidas, né, tanto eu quanto os meus colegas, desse interesse mesmo pela juventude, pelo vocacionado, desenvolver essa área de seus futuros professores, né, nossas referências. Legal. É claro que a gente vê hoje, né, com muita facilidade, conteúdos na internet, mas são conteúdos voltados, né, para uma área específica. Mas quando a gente pensa na formação mesmo, pessoas que seguem carreiras acadêmicas, né, teólogos que seguem carreiras acadêmicas, que desejam dar aula, ministrar aula, enfim, não é tão fácil encontrar, né? E aí eu penso que tem algumas questões aí. Muito bom. E assim, uma realidade nossa, que a gente estava conversando antes da entrevista, que aqui no nosso país a gente não tem um incentivo tão grande quanto lá fora, né? Do pastor e teólogo fazer essa jornada dupla, produzir material, produzir conteúdo, até um certo envolvimento da própria igreja local em permitir que ele desenvolva isso e tal. Mas você acha que esse cenário, assim, hoje, aqui no país, ele consegue mudar? Ele está em um processo de mudança? Como é que está? No processo de mudança, eu não sei, porque aí é uma grande questão que a gente precisa trabalhar nos seminários também, né? Eu entendo certamente que o seminário ele está ali para formar o vocacionado para o ministério, e eu gosto muito de uma frase que diz que mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Legal. E eu acredito piamente nessa frase. Eu esqueci o nome do autor, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Mas eu sempre inicio as minhas aulas, né, de iniciação científica falando sobre isso. A gente está aqui na academia, mas eu quero que você entenda que esse é o espaço acadêmico de formação acadêmica. Mas tem um fim, é um meio pelo qual você vai atuar no seu ministério, obviamente. Então, a gente está aqui pensando academicamente, mas pensando de uma maneira aplicável ao ministério. Então, as mentes teológicas pertencem, obviamente, a corpos eclesiásticos. Então, a gente não pode separar os dois. Então, assim, eu tento hoje, né, até por experiência própria, porque quando eu me formei, assim, na verdade, no último ano eu me vi no limbo. A gente estava falando isso agora há pouco. Eu me vi no limbo. Lógico que eu sou mulher. O espaço aqui para a mulher já é um pouco... Já é difícil. E aí eu não tive muita orientação. E também as informações não estavam muito claras sobre o que eu poderia fazer, né? Eu comecei, antes do seminário, com alguns movimentos de missionários, e no seminário eu entendi que eu poderia ampliar isso, né? Que Deus poderia, por exemplo, fazer com que eu atuasse, fazer com que a minha vocação também estivesse ali no meio acadêmico, servindo, né, aquelas pessoas que estão ali se formando para o ministério. Sim. E por não encontrar essas informações claramente, eu fui atrás delas, né? Então, eu entrei nos sites de todas as universidades que ofereciam mestrado, doutorado na área de teologia, na área de ciências da religião. E aí você começa a perceber que os batistas são um pouco acanhados, né? Você não acha muito. E aí eu falei, poxa, mas por que não, né? Então, hoje eu até sinto que eu tenho uma espécie de missão de clarear essas informações que são um pouco... os meus próprios professores, né, por ter dupla jornada, acabaram também não fomentando essa possibilidade para a gente na época. Então, eu fui atrás e hoje eu fomento muito, né? Eu tenho grupos de pessoas específicas, grupos de alunos que já se formaram, que eu caminho, que eu ajudo, vamos aqui, vamos publicar esse artigo, porque esse artigo vai te dar a possibilidade de fazer esse mestrado. Porque cada mestrado em determinado local, determinada universidade, faculdade, vai ter um formato diferente, né? Então, assim, hoje eu tento especificamente abrir esse caminho. E eu espero, né, de fato, que a gente consiga. Mas há uma escassez, sim, né, da nossa atuação especificamente, os batistas na área acadêmica. E ali no seminário eu espero, né, que a gente possa mudar isso. Sim, sim. Muito bom. E como que você vê, assim, a liderança hoje da juventude no país, não só no contexto batista, mas no contexto geral? O que você tem acompanhado dos seminaristas, né? A galera dentro do seminário, a galera em outras igrejas, no Rio de Janeiro, onde você está, assim, a atuação de lideranças jovens ou de jovens lideranças em relação ao nosso contexto eclesiástico, das igrejas, das denominações e também na sociedade em geral. Assim. Como toda a atuação da juventude. Isso.
Eu estou num contexto, como pode dizer, né, acadêmico, em que eu conheço muitos seminaristas, porque eu estou dentro do... Eu atuo bastante, né, com alunos à distância. Então, a maioria dos meus alunos são alunos que estão espalhados pelo Brasil, e eu tenho os alunos presenciais lá no seminário, que são poucos. Então, existem dois perfis, né? Os alunos presenciais são mais jovens, e esses jovens estão realmente envolvidos com a juventude, são líderes de juventude, são líderes de adolescentes, são realmente alunos, né, seminaristas envolvidos com a juventude. Aí eu tenho esse outro perfil no EAD, que são pessoas de segunda graduação, são pessoas que sempre sonharam em fazer seminário de teologia, mas postergaram, né, esse sonho por conta do ministério, obviamente, sim. E aí retornaram pela possibilidade do EAD. Então, são dois perfis diferentes. O presencial, eu percebo que a galera está bem engajada. Eu não sou muito de acompanhar conteúdo na internet. É uma coisa que eu preciso mudar. Então, assim, né, quando eu caminho com vocês, eu percebo o quanto eu preciso mais me engajar, porque como eu estou na área acadêmica, acaba que eu consumo muita coisa acadêmica e fico um pouco fora da atuação da juventude nas igrejas. Sim. Mas eu percebo pelo menos com a liderança, né, atual, né, da JBB, eu percebo um engajamento diferenciado do que eu via antes. Né? E um engajamento realmente voltado para o interesse da formação, né, dessa vocação. E uma coisa que eu ouvi aqui na convenção foi uma realidade, né? Não há crise vocacional. Né? Então, quando a gente pensa, não há jovens vocacionados, não é uma verdade. Não existe crise vocacional no meio batista, pelo menos, que é o contexto que eu convivo. O que eu vejo são jovens vocacionados. E quanto mais eu conheço jovens, eu percebo que não há, por exemplo, uma briga ali pela vocação natural, de você entender e você dar o primeiro passo. Saber para onde você vai. Saber para onde você vai, mas não há uma crise de saber que não é vocacionado. Então, é como a gente se posiciona enquanto seminários acadêmicos, né, instituições acadêmicas teológicas e formadoras de ministérios e lideranças, como que a gente abre espaço para eles e traz eles para a gente, né, e capacita esses vocacionados. Legal. Então, não há crise vocacional, certeza absoluta, e vejo engajamento, sim. Massa. Agora, voltando um pouco para a Janaíne de alguns anos atrás, antes do seminário, com aquela crise, o que eu vou fazer e tal, como que você lidou com isso até chegar, né, onde você está, assim, e o que você pode passar para a galera que está ouvindo, principalmente para meninas, jovens, mulheres que estão nesse tempo, né? O que a Jana pode ensinar para essa galera? Assim? Porque às vezes a gente tem a dificuldade já, aí você entra com o contexto de, mas a área do ensino, né? Como é que eu vou viver, o que eu vou fazer e tal. Bom. Como que a gente pode passar para essa galera algo mais tranquilizador? Assim? Ótima pergunta, porque, na verdade, é o que mais me perguntam, né? Eu não venho de família cristã, então já foi um grande desafio entender essa vocação e atender essa vocação. E outra coisa, sair de casa, né? Deixar o contexto familiar, o contexto eclesiástico da minha igreja que me abraçou, me enviou, sim, e realmente ir rumo, né, a um caminho que não estava tão claro, mas que aquela convicção era, na verdade, o meu porto seguro, né? Então, eu sempre falo que a única certeza que eu tenho é a convicção da minha vocação, né? Que ela me leva para onde muitas vezes eu não sei para onde eu vou, sim, né? Enfim. Mas o que eu tenho aprendido mais durante toda essa trajetória minha, porque eu saí de São Paulo só com as minhas malas, né? Eu tinha guardado um dinheirinho ali, não sabia onde ia morar. E eu soube o local que eu ia morar no dia que eu mudei. Meu pai. Sim, então eu saí com as 2 malas e encontrei o apartamento ali com 5 meninas, também vocacionadas na área de música. E aí, né, fui buscar emprego, trabalhei em 2 empregos, estudava, enfim. Então, assim, foi muito difícil no início, mas em nenhum momento faltou nada. Sim. Mas de lá para cá, o que eu tenho entendido e aprendi mesmo com Deus nessa caminhada é que muitas vezes, ou pelo menos a maioria das vezes, eu não vou saber exatamente qual que é a vontade de Deus naquele momento, qual o passo que eu vou dar. Sim. Mas saber quem é Deus e ter essa convicção já é o lugar de segurança, né? Então, não é sobre saber exatamente o próximo passo ou ter certeza e construir seguranças, né? Mas é saber que Deus está ali. Mas saber quem é Deus. Se você sabe quem é Deus, se você sabe quem você é, né? E a sua vocação e o seu propósito, essa é a maior segurança que você pode, né,
enfim, caminhar junto, né? E aí isso realmente me conduziu aonde eu estou hoje, né? Então, é óbvio que no meio do caminho ali, muitas incertezas, em alguns momentos eu pensei, não, deixa eu voltar, porque não faz sentido. Sim. Mas eu sempre me via no mesmo lugar, né? Nesse lugar da convicção do chamado. E aí Deus vai desvelando, né? Aquela coisa, Deus vai desvelar no seu coração e sempre agir, né? Porque se você não sabe muito bem, se não tem certeza sobre alguma coisa, você tem que agir para saber se é aquilo que realmente Deus quer para você. Então, não ficar parado, né? Mas seguir com essa segurança da convicção mesmo. Legal. E hoje, o que você está produzindo? O que você está escrevendo? Como que você está contribuindo para a gente? Compartilha um pouco. Muito bom. Eu estou agora ministrando as aulas, né? E como eu falei anteriormente, né? Ajudando, ou pelo menos mentoreando alguns alunos ali para essa área acadêmica. Eu entendi que aquilo que eu descobri, aquilo que eu aprendi, obviamente eu compartilho. Mas hoje também estou terminando o mestrado, né? Então eu quero contribuir mais para a área acadêmica, de repente até escrever livros, enfim, porque eu gosto muito da escrita, né? Legal. E eu me encontrei muito também na produção da literatura de escola bíblica dominical, né? Nossa. Então, só de pensar assim, né, que muitos adolescentes estão lendo as minhas revistas, né? Aquilo que eu escrevo, isso realmente enche meu coração e eu penso assim, meu Deus, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. Né, hoje a minha área de atuação na academia, né, a minha escrita, né, meu objeto de estudo, ele é bem diferenciado. Eu estudo sobre a morte, né, então é um tema bem diferente. Mas necessário. Sim, porque na verdade assim, né, o meu mestrado ele é no ambiente, não é no ambiente religioso, ele é um ambiente público. Eu fui para a universidade pública justamente com o interesse de dialogar com a teologia em outros ambientes, né? Então, quando eu entendi que a gente estava muito fechado, né? A teologia também, a produção teológica muito fechada dentro de si, eu falei, não, eu quero caminhar, quero ir para outro espaço público e levar a teologia para fora. E eu realmente tenho visto que a gente é muito excluído, né? A gente é muito recluso no nosso campo mesmo. Sim. E isso foi muito bom, porque eu comecei a olhar, né, a área da educação como um todo e o que tem sido produzido no Brasil na área da educação e tentado trazer para um diálogo dentro da teologia, da espiritualidade, né? Então, um diálogo mais acadêmico, mas também, né, interessante. Aí, quando você pensa na morte, para a gente pode ser ainda assim, né, como um todo, é um tema tabu para a sociedade, mas nós cristãos, para pensar, a gente está sempre pensando sobre a morte, né? Então, quando você encontra Jesus, você pensa sobre a morte, você tem que refletir sobre a morte, né? A sua morte, a morte do homem anterior, do homem velho, enfim, um novo nascimento, mas a própria morte de Jesus, a ressurreição. Então, ainda que seja um pouco abstrato, né, a gente pensa sobre essa temática. E aí, no ambiente público, pensando ali, né, a morte, conversando com a espiritualidade, né, olhando para o homem que não tem uma caminhada espiritual, né? E quando ele para e pensa, o que vai acontecer depois, né? Então, para onde que minha alma vai? É sempre o que pensam, né? E aí? Então, aí eu trago esse diálogo, né? Como que, naturalmente, o homem, ele busca a espiritualidade para dar resposta àquilo que ele não E como é que consegue. Você chegou nesse tema? Nesse tema? Na verdade, eu sempre gostei de temas um pouco... Peculiares, né? Na minha formação, eu estudei apócrifos e eu estudei profundamente o apócrifo, o Apocalipse de Paulo, né? A gente tem o de João e a gente tem o Apocalipse de Paulo, e eu sempre gostei da área de história, monasticismo, e o Apocalipse de Paulo ele está inserido no contexto monástico, né? Então, um monge lá no Egito tem aquele versículo de Paulo que fala que subiu ao terceiro céu e viu coisas que a comunidade ainda não estava preparada para saber o que ele viu e o que ele ouviu. E aí, certo monge no Egito decidiu escrever o que Paulo poderia ter visto, né? O que Deus revelou a Paulo nas regiões celestiais e regiões infernais. E aí ele escreve, né, esse apócrifo, esse manuscrito, e uma grande comunidade, né, consome esse apócrifo. E aí daí quem vai imaginar, o nosso imaginário hoje, né, do que seria o céu e o inferno, não vem
do João, Sim. né? Vem de apócrifos, né? Então, esse apócrifo, ele rodou muito. Isso. Aí ele tem várias descrições, o que seria o julgamento, né, das almas, e aí eu gosto muito, né? Eu caminho muito com o Valtair Miranda, e ele ama apócrifos também, ele gosta muito de estudar os apócrifos, porque, na verdade, o nosso interesse vem em reconstruir a identidade, né? Reconstruir a identidade dos primeiros cristãos. Como que a identidade do cristianismo foi construída. Sim, e aí sim. tem vários manuscritos ali, né? Até a gente chegar no nosso cânon fechado. Aí a gente vai estudando um pouquinho, e aí estudei o Apocalipse de Paulo, e aí estudei as representações também desse Sim. Apocalipse, e eu tenho muito esse recorte, né? Esse aporte que são representações. Dessas representações apócrifas e apocalípticas, eu fui para representações da morte. Legal. Só que aí no contexto da história cultural, né? Então, Massa. você pensar como que a gente constrói significado para a morte, né? Então, é tudo cultural, né? Então, você pensar que os ritos são culturais, né? A forma como você vê a vida, né? A forma como você vê a morte, muitas vezes, impacta a forma como você vive a vida. Então, no envelhecimento, por exemplo, se na sua família todo mundo morreu de acidente, você tem medo de sair de casa. Né? Se todo mundo Isso morreu, gera várias questões. várias questões. Então, assim, se na sua família você tem uma religião específica, você vai se relacionar com a ideia da morte de uma maneira específica. Então, está tudo envolvido ali. Só que é um diálogo totalmente interdisciplinar, né? Eu me descobri nesse escopo interdisciplinar. E a teologia é interdisciplinar, Sim, né? sim. Assim, a gente sempre fala, né, há anos que a teologia é a mãe das ciências, e de fato é. Ela dialoga com todas as ciências. E aí eu sempre tive essa crise, né, na academia. Meu Deus, mas todo mundo ou é da história, da sistemática, da bíblica. E eu descobri que eu posso ser interdisciplinar. Legal. Eu converso com todo mundo. todo mundo. Muito bom. E consumo muita coisa, né? Então, isso para mim foi mais tranquilizante. Saber que eu sou interdisciplinar na teologia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Me fala uma coisa. Para quem produz conteúdo como você, que estuda, né, que leva a sério o ensino de uma forma tão bonita, como que você enxerga hoje o nosso ensino dentro das igrejas locais? EBD, vou entrar no tema polêmico. Socorro. A EBD, a forma como nós lidamos com o ensino, o modelo, né? Eu acho muito legal, muito massa, mas é para a gente continuar assim, a gente pode mudar, até onde a gente pode mudar, o que a gente precisa fazer, porque assim, a sociedade mudou, né? O pensamento das pessoas ele foi alterado de alguma forma, o tempo já não é mais o mesmo tempo de 20 anos, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. O nosso domingo, né? Ele mudou de várias formas. Como que você, alguém que está à frente disso, alguém que está pensando sobre isso, sobre ensino o tempo todo, enxerga toda essa situação? A gente tem uma escola sem fim, né? Que é a Escola Bíblica Dominical. Então, você parar para pensar que a gente vive uma vida cristã, né, de comunidade, que a gente tem uma escola para sempre. A gente, enquanto formos cristãos e participarmos de uma comunidade, a gente vai participar de uma escola, que é a Escola Bíblica Dominical, para sempre. Então, a gente tem uma escola de todas as gerações, né? Então, formatura é só na glória. É só na glória. Tá? Então, a gente vai estar sempre... Só que é o que você falou, né? Ao passo que a gente também se relaciona com a educação, né? Em outros ambientes, né? No ambiente público, por exemplo, nas universidades, na escola, a gente acaba também aderindo a outras representações de ensino, que é justamente você vivenciar esse modelo diferenciado, né? Atualização do ensino. Então, a gente tem hoje um ensino remoto, né? Que não tem como você não aderir também, né? Sim. Então, a gente tem hoje uma grande questão da inteligência artificial, né? Como que a gente vai lidar com isso enquanto igreja, enquanto, né, Escola Bíblica Dominical, a respeito dessas atualizações, né? Sim. É uma questão que eu converso bastante na editora Convicção, né? Como redatora. Então, quando eu peguei a minha revista, assim que eu entrei na editora Convicção, eu percebi que ela estava muito atrasada a respeito da vivência educacional dos dias atuais, né? Como que o adolescente que tem acesso à internet, tem acesso às tecnologias, né? Que muitas vezes vai para a escola, dependendo da escola, nem precisa levar caderno mais,
né? Ele não usa mais caderno, ele não usa mais caneta, ele usa muitas vezes um tablet, né? Tudo muito ilustrativo, tudo muito mais dinâmico, né? Como que a gente vai pegar uma revista que tem... ai, meu Deus, meu chefe, uma revista com 100 páginas, né? E com muita escrita, muitos textos, com partituras. Sim. Para a gente continuar perpetuando a mesma tradição, o mesmo modelo, né? Então, assim, a gente tem que repensar. Repensar é saudável, né? Repensar é você caminhar junto, né, com aquilo que está acontecendo no mundo, né? Então, eu vejo essa necessidade sempre, né, da gente não ficar atrasado com aquilo que está sendo comunicado lá fora, mas a gente manter as tradições certamente. Então, eu gosto do formato EBD, né, que a gente tem, porque eu cresci na EBD. Sim. E eu sou fruto da EBD, o meu interesse pela Bíblia é fruto da EBD, né? O meu conhecimento bíblico é fruto da Escola Bíblica Dominical. Então, é ali que eu criei senso de comunidade, é ali que eu criei interesse e consegui mesmo compreender a palavra de Deus. E olha que, assim, falei que a minha conversão aconteceu com 17, né? Mas eu vou à Escola Bíblica Dominical desde 8 anos de idade, porque minha família é não cristã, meus pais moram atrás da igreja, então eu comecei a conhecer a igreja pela escola, pelos juniores, né? Comecei pelos juniores e aí fui crescendo ali e participando, né? Ia ali tomar um café, participava das escolas. Então, assim, esse formato, ele é interessante. Ele tem esse senso de pertencimento de comunidade, né? Sim. Então, ainda a gente tem um culto litúrgico contemporâneo ou tradicional, enfim, mas a gente tem a Escola Bíblica Dominical, que é o formato batista que eu gosto, mas ainda assim precisa, né, estar sempre atento, muitas vezes até as pautas que a gente tem visto, né? Porque se a gente... Aquela coisa, né? Se você não conversar aqui, você vai ter acesso de outra maneira. Então, eu percebo, sim, que, por exemplo... a depender ali da região, eu sinto a ausência do espaço do educador cristão ainda. Isso é uma coisa que ainda pega para mim, né? De das igrejas levarem isso a sério. Isso a sério. Né? Então, assim, o pastor, a gente tem muitos formatos de pastores hoje, mas nem todo pastor tem essa veia do educador cristão, né? Então, às vezes, de fato, ele cumpre esse papel, a depender da igreja e, lógico, da sua estrutura, mas quando você tem essa figura do educador cristão, faz todo sentido, né? Aquilo que Paulo escreve para Timóteo, né? Você tem que ser apto a ensinar. Sim. Mas, se tratando num contexto de igreja, muitas pessoas e tal, a gente precisa de fato levar isso a sério, porque a nossa formação é a partir da EBD. Como você falou, eu também sou fruto da EBD, desde pequeno, assim. De estar ali na escolinha, de aprender e tal. Mas se a gente não levar a sério o nosso ensino, a partir da palavra de Deus, o nosso tempo ali como comunidade, né? A gente vai começar a entender que não é tão necessário assim. Tá? Isso não é legal e tal. Eu falo isso porque a gente tem muitos jovens, os adolescentes que falam, mas tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não necessariamente, mas o conteúdo ele precisa ser passado de uma forma, né, especial, até porque a gente está lidando com a palavra de Deus. Né? Sim, e é totalmente diferente de uma devocional. A Escola Bíblica Dominical, ela parte do pressuposto de um programa, de um conteúdo programático, né? Então, é um conteúdo sistemático. Então, você aprende pedagogicamente aquele livro, aquele tema. Então, é diferente de você fazer sua devocional. Então, a gente está ali sendo... É diferente de um pequeno grupo, de pequeno grupo. Né? Então, a EBD tem o seu lugar, né? Quer seja ainda do modelo tradicional domingo, quer seja no sábado, durante a semana. Eu, dentro do contexto ali da editora Convicção, entendo ainda mais a necessidade desse conteúdo aí programático, sistemático, porque ele tem esse olhar mais pedagógico mesmo, de você pegar as bases e construir ali, naquele recorte, né, geracional, né, se você é professor de EBD dos adolescentes, jovens, enfim, a importância mesmo daquele conteúdo sistemático. Por isso que você tem, né, início de aula, fechamento de aula. Legal. Então, assim, e aí tem a questão da capacitação dos professores, né? Então, assim, acho que ainda essa conversa aberta sobre a capacitação desses professores, né? Então, uma coisa que tem acontecido também no movimento ali da editora Convicção é pensar mais a capacitação dos professores, que eu acho extremamente importante, né? Então, muitas vezes é nesse local que o pastor vai reconhecer ali um vocacionado, né? Então, se você é aluno de EBD, você deu uma aula ou outra, você já vê ali, né, aquele chamado para aquele local, para aquele espaço de educação importante. Então, é isso.
Muito bom. Eu acho que há necessidade de capacitação também para o professor de EBD. Porque geralmente a realidade é que alguém desponta em alguma porcentagem, beleza, agora você vai dar aula para a turma tal. E aí você deixa o cara com o conteúdo e ele se vira, né? Ele vai embora. Mas formar o professor também é uma forma de cuidado. Totalmente, né? totalmente. Também é uma forma de cuidado. Sem dúvidas, porque você tem a didática, você tem... E não só isso, né? Se você também não direciona, né, esse professor, ele vai buscar o conteúdo em outro lugar, né? Então, eu acho que esse movimento que a Editora Convicção está fazendo é justamente voltar ou trazer os reforços para que seja e continue sendo, né, a editora dos batistas brasileiros, por exemplo. Né? Porque a gente tem muitas revistas, né, de EBD, muitos conteúdos ali que são de outras denominações que são ótimos. São realmente atualizados, estão aí caminhando com o mercado da educação como um todo. Né? Estão pensando nas atualizações pedagógicas ali. E a gente precisa também acompanhar, né? Legal. Acho que é isso. Muito bom. Nós, agora em março, nós vamos ter um treinamento com os nossos professores. Nós entendemos que a gente precisa capacitar, investir os professores, mas também ter um link de relacionamento. Não é? Mas o principal foco é levar conteúdo para que a gente possa continuar avançando no conteúdo que a gente passa para os universitários, para os pastores, para os profissionais, enfim. Mas é esse cuidado da gente investir e capacitar, munir os nossos professores de conteúdo, de informação, para que a gente possa continuar ofertando algo de excelência. E acho que esse é o pensamento que as nossas igrejas locais precisam ter também. Exatamente. Né? De investir na vida dos professores, na formação dos professores, tanto batistas quanto outras denominações. Nós temos canais para que isso aconteça, né? Os seminários, cursos livres, enfim, muita coisa para que a gente possa munir os professores das igrejas locais, potencializá-los, mas também é um investimento na comunidade como um todo, né? Que ali você vai formar novos líderes, formar vocacionados, formar pessoas para algumas áreas específicas que precisam estar atuantes dentro da igreja local. Sim. E isso é de extrema importância. Assim. Muita coisa, Ricardo, porque eu tenho acesso aos vocacionados inicialmente, então assim, eu sou nova, mas eu já formei aí umas 3 turmas, né? Então imagine que eu pego o vocacionado que acabou de chegar e eu tô com ele até o final. Então eu tô acompanhando todo o desenvolvimento dele ali e eu começo a perceber todas as áreas deficientes daquele vocacionado. Legal. Então assim, na ausência de leitura, na ausência de senso crítico sobre a leitura que faz, a ausência de diálogo com a realidade. Então, assim, até a questão da comunicação, né? Eu tive, na minha matriz curricular, né, a gente teve prática de exposição bíblica, a gente teve língua portuguesa, tive 4 língua portuguesa, né? E aquilo ali me ajudou muito. Então, você pensar que você também precisa aprender a escrever, né? Então, você vai para o ministério, mas você não vai só pregar, você vai se comunicar, você vai ter que fazer uma leitura, né, em todas as dimensões ali da sua comunidade, uma leitura sociológica, né, de você entender o perfil daquela comunidade, você vai se comunicar de alguma maneira. Não só na comunidade, você vai também, enquanto figura pastoral, você vai também criar conexões com outros espaços, né? De modo que você apresente, né, ali a sua formação de modo mais prático. Você vai se comunicar, você vai escrever, você vai, enfim, há tantas utilidades, ou pelo menos ferramentas que você vai precisar desenvolver ao longo do seu ministério. E o que eu sinto um pouco assim, o que eu fico triste, muitas vezes a gente vê pessoas com ausência de capacidades mesmo. Isso. Não porque... justamente por não desenvolver isso, por não buscar uma formação. Né? Hoje, eu faço muitos cursinhos, porque eu percebo, eu vou dar uma aula de metodologia, eu preciso melhorar isso aqui. Sim. Então, eu acho que os nossos seminários precisam oferecer esses cursos mais específicos, né, de comunicação, enfim, todas as áreas específicas ali, para que o pastor seja completo, né, na sua atuação. Não só, né, ali no pastoreio, mais especificamente... lógico que tem a prática ministerial da pregação, que a gente foca bastante, né? Tem muito curso sobre pregação. Mas, assim, escrever um texto, escrever um livro, escrever uma literatura para a igreja, se comunicar, né? Escrever a própria literatura para a igreja, né? Então, assim, antes de chegar para o seminário, a minha igreja tinha boletim.
Aham. Eu escrevia já ali no boletim, então Legal. aquilo já me ajudou, entendeu? Então você percebe que, a depender da comunidade, ela mesmo por si só já é o primeiro seminário, né? Ela já desenvolve em você as capacidades, né, de atuação. Eu não sabia falar em público, então foi a igreja. Então, assim, o seminário também serve para isso, para preparar, né? É muito, por exemplo, você vai para uma faculdade, você vê a galera que sabe fazer as coisas, geralmente é uma galera de igreja, né? Apresentação isso de é verdade. trabalho, fazer a programação de alguma coisa e tal. Então, assim, a igreja ela vai te formar de uma forma mais completa. Muito. E a galera sabe fazer, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer. Não, já fiz um evento lá na igreja, um acampamento, então você já sabe tudo que você tem que fazer. Apresentação de trabalho, você já sabe como fazer e tal, mas é uma galera que você sabe que já veio pronta, mas precisa correr atrás também. Né? Não, e a juventude é esse espaço, né? Eu aprendi na juventude. A primeira pregação foi na juventude. A juventude que me obrigou a pregar. Então, assim, liderança. Fui líder de juventude. Então, assim, desenvolvi minhas competências na juventude. Legal. Na EBD também, lendo, interpretando um texto. Então, assim, realmente a igreja... Ela forma. Sim. E a gente vê isso na história como um todo, né? No início do cristianismo, então. Porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu já falei, né? Mas os primeiros anos da formação de identidade do cristão ali no cristianismo, na antiguidade, para mim é sensacional, porque não existia ainda a Bíblia, né? O cânon como um todo. Mas o cristianismo alcançava, né, as pessoas que não eram letradas, né, não tinham nenhum senso ali não tinham atuação na sociedade, não eram ninguém. Mas graças ao cristianismo elas se tornaram e desenvolveram suas próprias competências, né? E até como sociedade como todo. Totalmente. Muito bom, muito bom. Jana, o que você está lendo hoje? O que eu estou lendo hoje? Hoje eu estou lendo Representações da Morte, né? Hoje eu estou lendo mais coisas específicas da dissertação, né? Então, assim, Byung-Chul Han, que é o que eu gosto muito, né? Morte e Alteridade, eu estou lendo mais, que é o que eu estou terminando agora. Legal. Mais para a dissertação. Porque, assim, é uma coisa que eu preciso desenvolver mais, né? Quando a Jéssica falou para eu ler o livro da... Tish Warren. Tish Warren, né? Que eu fui até ouvir primeiro o podcast para saber o que era o livro. Liturgia do Ordinário. Liturgia do Ordinário, leiam. Eu percebi que eu estou muito ausente dessas leituras mais acessíveis, né? Que são ótimas leituras, certo. Muitas vezes mais devocionais, mais práticas. Porque eu estou muito na academia, isso é horrível. Mas eu amo também. Mas se você puder indicar pra gente 2 livros assim que marcaram sua vida. Isso aí é fácil. 2 livros, Disciplinas Espirituais, do Henry Nouwen. Na verdade, Henry Nouwen é um dos meus teólogos favoritos, né? Ele é padre, aliás, foi padre. Foi monge? Na verdade, não foi monge, né? Eu gosto muito porque, assim, a literatura dos monges traz muito essa questão da espiritualidade, das disciplinas espirituais. Sim. E como eu fiz muito esse movimento de sair de casa, sair da comunidade e buscar Deus fora do templo, esse mesmo movimento. É muito movimento, né? Porque eu era rata de igreja, né? Eu trabalhei na igreja, eu era tesoureira da igreja, eu trabalhava na igreja de segunda a segunda. E aí Deus me tirou desse contexto para ir para o seminário, eu não tinha comunidade, só tinha o seminário. E aí esse silêncio fez com que eu voltasse a esses espaços que não são espaços propriamente ditos, né, eclesiásticos, buscar Deus nesse outro espaço. Então, ter essa disciplina de encontrá-lo mesmo durante o meu dia, né? Então, o Henry Nouwen, ele faz esse movimento, né, de você encontrar no silêncio, no deserto, né, o Senhor, mas também nesse local entender a importância da comunidade. Então, ele faz esse movimento. Então, o primeiro que eu indico é esse, Disciplinas Espirituais, do Henry Nouwen. E o segundo... Acabou? Não. O segundo... Eu vou indicar o outro dele mesmo. Ok. É A Volta do Filho Pródigo, também, do Henry Nouwen. Porque é tradicional, né, a Volta do Filho Pródigo, mas ele traz toda uma perspectiva diferente sobre os dois, né? Então, é também uma indicação do Henry Nouwen que fez muito sentido para mim naquele contexto do seminário. Muito bom. E como é que a galera te acha nas redes sociais? Redes sociais, @Janaíne_Vasconcelos. Muito bem. Não tem muito conteúdo, mas... Eu cobrei a Janaíne para ela começar a produzir conteúdo e colocar na internet. Eu vou tentar. Porque ela é uma mente brilhante, alguém que foi enviada para esse tempo, assim, para
poder ajudar a gente em alguns caminhos, né, no ensino, na vocação e tal. E a gente precisa de gente assim, tá? Obrigado, minha amiga. Obrigada, amigo. Obrigado mesmo. Me senti por muito esse honrada. tempo. E é isso. Nos vemos na próxima. Deus te abençoe.